Bom, hoje eu vou ensinar, né? Vou ensinar sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu vou basicamente fazer um resumo de como que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Bem, a Primeira Guerra Mundial, ela se iniciou em 1914, onde a Europa, nosso principal continente, que acontece a guerra, ela estava vivendo um momento de paz e avanços tecnológicos. Com um recém-império alemão formado, ele estava se industrializando muito rápido, ele estava ficando forte e tendo muita influência. Com isso, a Inglaterra e a França, eles viam eles viam a Alemanha como um possível inimigo. A, a França até que já tinha lutado contra a Alemanha, então ela já não gostava da Alemanha. E o Reino Unido viu que a Alemanha estava tentando fazer uma marinha muito forte, também não gostou muito dessa atitude e a relação entre eles ficaram meio ruim, entre esses três países. Bem, ok. Bem, com isso, a Alemanha, vendo que o Reino Unido e a França não estavam gostando muito do que eles estavam fazendo, todos eles decidem criar suas alianças, que, que são definidas por esses times aqui, ó. A Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, o Império da Áustria e o Reino da Itália. Enquanto temos aqui abaixo a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, a Rússia e a França. Esses países estavam divididos. Então toda a Europa principal, os principais países, eles estavam todos divididos, cada um ali com seus times pronto para uma guerra. Só que faltava começar a guerra e essa guerra começou. E esse motivo que faltava para a guerra aconteceu quando Fernando Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono da Áustria, foi para a Bósnia e ele estava visitando a Bósnia quando ele foi assassinado. E a Áustria, ela pensou que ela pensou que o governo da Sérvia tinha a ver com o assassinato do Francisco, que provavelmente pode ter sim, eles podem ter sido culpados, já que existem algumas evidências que mostram isso. Mas continuando, a Áustria ela mandou uma carta com muitas exigências para que a Sérvia cumprisse. Só que obviamente a Sérvia não cumpriu, não quis, ela falou que não ia cumprir. E com isso a relação entre eles ficava muito estranha. A Rússia, como ela era aliada da Sérvia, ela começa a arrumar suas tropas. E a Alemanha, vendo isso, ela também começa a arrumar suas tropas, fala ali com a Áustria e com a Itália. A Itália decide ficar de fora, mas a Alemanha e a Áustria declaram guerra contra a Sérvia e a Rússia declara guerra contra a Alemanha e a Áustria. A Alemanha, vendo que logo logo a França também ia se juntar a eles, a Rússia, a Alemanha já se adianta e declara guerra contra a França. O Reino Unido, que nem a Itália, decide ficar neutro, de fora por enquanto. Então, a Alemanha, vendo que a situação deles não estava muito boa, já que eles estavam sendo atacados pela Rússia e pela França, eles iam ter que lutar em duas frentes, ele decide colocar em prática o seu plano, que insiste em atacar a França. Eles queriam atacar a França e dominar essa área. Depois eles iam atacar a Rússia, já que a Alemanha imaginou que a Rússia ia demorar muito para juntar seus soldados aqui para atacar ela. Só que a fronteira a fronteira da Alemanha e da França é muito protegida. Então a Alemanha decide atacar pela Bélgica. No entanto, a Bélgica resiste
e isso acaba trazendo os planos alemães, fazendo a Rússia chegar um pouco mais rápido. A Rússia não tem problema com o tempo que elas chegam, então a Rússia chega mais perto da Alemanha, e o Reino Unido declara a guerra contra a Alemanha, já que a Bélgica era aliada do Reino Unido e era neutra, não tinha lado. Então o Reino Unido declara a guerra contra a Alemanha. Reino Unido vendo que a França e a Inglaterra estavam desse lado aqui, né, e a Rússia já estava se aproximando do outro, ela decide mudar a sua estratégia de guerra. Ela cria a Guerra de Trincheiras, que insiste em dois grupos, cada um cava sua trincheira, e eles tentam se matar no meio da terra de ninguém. Quando um grupo consegue dominar a trincheira do outro grupo, esse grupo ele vai para trás e cria outras trincheiras. Como era muito difícil também de dominar uma trincheira, essas guerras demoravam muito para acabar, ou seja, em questão de território, ninguém conseguia dominar muita coisa. Bom, a guerra em si, ela tinha algumas regras, que algumas regras como essa, ela não matar civis, nem usar armas químicas, que os países tinham que seguir. Porém, nem a Alemanha, nem a Áustria, a França, o Reino Unido, eles seguiram essas regras. Aqui muitos civis foram mortos e eles usaram muitas armas químicas. Então, as regras foram meio que inúteis na guerra. Só que a guerra também não acontecia só na França e na Rússia. O Império Turco, ele também declara guerra contra a Rússia. Eles se aliam à Alemanha e à Áustria. Só que então a Alemanha, a Áustria e os turcos, eles atacam a Rússia. Só que eles atacam a Rússia no inverno russo, onde isso dá muita vantagem para a Rússia. E eles até conseguem avançar um pouco, resistir e avançar a Rússia. Só que a Bulgária ela está na guerra do lado da Alemanha e da Áustria e ataca a Sérvia. A Sérvia não consegue resistir muito e acaba perdendo os territórios. Então nós temos a entrada de mais países na guerra. O Japão entra do lado do Reino Unido porque eles tinham uma parceria e então ele entra contra a Alemanha. Portugal, também aliado do Reino Unido, se alia a eles e está contra a Alemanha. A Grécia estava dividida entre a Alemanha e o Reino Unido, mas com a ajuda da Alemanha e da França, a Grécia se alia a eles, já que eles estavam passando por muitos conflitos internos, dividindo aí o país entre a Alemanha e o Reino Unido. Os Estados Unidos, no momento, eles permanecem neutros. Eles estavam vendendo armas e eles quiseram permanecer neutros nesse momento. Eles não queriam lutar em conflitos da Europa. A Itália também entra na guerra, só que do lado dos aliados, da França e da Inglaterra. Ele trai a Alemanha e a Áustria para ficar dos lados da Inglaterra e da França. Com isso, a situação da Europa estava muito estranha, estava país contra país, e muitos aliados ali já estavam ficando cansados. A Rússia estava ficando cansada, o Império Turco, a Áustria. Só que por enquanto a Alemanha até que estava levando um pouco de vantagem ali, o time da Alemanha. Até que, infelizmente, a Alemanha ela afundou muitos navios dos Estados Unidos e os Estados Unidos decidem lutar com o Reino Unido e a França contra a Alemanha. Além do mais que também a Alemanha ela estava tentando convencer os mexicanos a lutarem contra os Estados Unidos. Então os Estados Unidos viu que a Alemanha podia ser uma futura ameaça e decidiu entrar na guerra. O Brasil também teve navios afundados e também decidiu entrar na guerra contra a Alemanha. Os brasileiros, eles não lutaram em muitas batalhas, eles só enviaram médicos para ajudar os feridos e mataram algumas doninhas. Então, em 1917, a maioria dos países, os principais países já estavam cansados da guerra. Tanto que a Rússia, por causa da Revolução Russa, ela
decidiu sair da guerra, ela declarou paz e saiu da guerra, porque estavam passando pela sua própria revolução ali no momento. E isso até poderia ser uma boa para a Alemanha. Só que a Grécia e o Reino Unido, eles estavam conseguindo vantagem sobre o Império Turco e a Bulgária. Enquanto a Itália, a França e a Sérvia já recuperaram, a Sérvia já tinha sido recuperada. Então a Itália, a França e a Sérvia estavam dominando algumas partes aqui do Império da Áustria. Com os Estados Unidos e os outros países também, tipo, muitos países mesmo, eles declararam guerra à Alemanha. Uma grande parte do mundo declarou guerra contra a Alemanha e seus aliados. Porém, como a Alemanha estava perdendo, já começou perdendo, né? Os Estados Unidos, como a Alemanha já estava perdendo, mas como ela viu que a Rússia tinha desistido e ela acreditou que a Áustria ia segurar os avanços aliados, a Alemanha ela começou a atacar a França, investiu todo o seu exército na França ali. Só que a França não estava só a França, estava o Reino Unido e os Estados Unidos, e todos os países ali já estavam se ajudando ali para que eles não ficassem tão fracos. Então a Alemanha até que conseguiu resistir um pouco, mas com o Império da Áustria se rendendo e os franceses ficando cada vez mais fortes, os seus aliados, a Alemanha é obrigada a declarar paz e sair da guerra. O seu imperador, ele renuncia o seu poder e a aliança acaba tendo que assinar o Tratado de Versalhes, que insiste em que a Alemanha é a maior culpada da guerra e que ela tem que pagar uma multa muito alta para os países aliados que venceram a guerra, e que também que elas não podiam ter um exército forte e de tamanha tecnologia. Eles precisavam reduzir muito o exército deles. Com esse fim de guerra, os Estados Unidos eles se tornam a maior potência mundial no momento, e também é criada a Liga das Nações, que serve para evitar guerras como essas. Infelizmente não funcionou muito, já que temos a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria e outros conflitos, mas é isso. Então continua, né?